O que é que acontece quando um cristão peca? Olá pessoal, eu sou o pastor Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuco Monteiro. Eu sei que há muitos cristãos que querem ouvir a resposta desta pergunta. O que acontece quando um cristão peca? Antes de responder diretamente essa questão, vamos um bocadinho para o Antigo Testamento. O que é que acontecia quando um crente do Antigo Testamento cometesse algum pecado? Vocês já sabem que existiam vários tipos de sacrifícios e ofertas que eles tinham que dar ao Senhor para a expiação dos seus pecados. Isso não acontecia só entre os judeus. É importante vocês saberem que até entre muitos pagãos e muitas outras religiões, essa questão do sacrifício para apaziguar a ira dos deuses sempre teve incutida no ser humano. Especificamente dentro do judaísmo, tinha a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, que eles ofereciam a Deus. Só que consoante o tempo isso ficou praticamente um mero ritual. Por isso que Davi, quando cometeu seu pecado, ele disse: Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas com holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Era preciso que houvesse um arrependimento sincero. E o verdadeiro arrependimento não é apenas ter remorso ou um sentimento de pesar pelo ato cometido, mas uma mudança de mente, de pensamento e de atitude. A pessoa realmente arrependida, ela muda a sua atitude, sua forma de pensar sobre o assunto e a sua atitude. Bem, e nesse mesmo salmo, Davi lembrou-se que quando Sansão pecou, o que é que aconteceu com Sansão? O Espírito Santo retirou-se dele. Quando Saul pecou, o que é que aconteceu com Saul? Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor ausentou-se dele. Então Davi disse: E não retires de mim o teu Espírito Santo. No período do Novo Testamento, o Espírito Santo não se retira do crente quando ele comete pecado. Ele veio para ficar, ele está selado. Por isso, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, selado em vós para o dia da redenção. Então significa que quando o crente comete pecado, ele não perde a salvação. Eu tenho visto uns memes ou caricatura. Os crentes no Brasil levam muito na base da zombaria, da ridicularização. Muitos teólogos. É muito triste isso. Eu vejo um meme que tem a imagem do Jacó Armínio, que eles colocam: eu vou colocar aí para vocês verem a imagem. Vocês podem observar que na mente desses crentes que são calvinistas, é que o crente arminiano pensa que cada vez que ele peca, perde a salvação, se arrepende, volta a ganhar, peca, perde, se arrepende, volta a ganhar. Então a salvação, eu acredito na perda da salvação. Que existem os arminianos de 4 pontos e arminianos de 5 pontos. Há aqueles arminianos como os calvinistas que acreditam que uma vez salvo para sempre, e aqueles que, como eu, acreditam que a salvação se perde. Se a salvação não se perdesse, nós não teríamos um monte de advertências no livro de Hebreus que nos dá o exemplo de muitos antigos. E o autor aos Hebreus diz: mas nós temos cuidado e aprendermos com aquele exemplo. Não teríamos aquelas advertências que dizem: e ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. E incentivos a dizer: aquele que perseverar até o fim. Só que eu entendo que a salvação não é algo, como eu disse há pouco tempo, que a pessoa vai perde, ganha. Não. Vou dar um exemplo para você me entender. A pessoa é salva pela graça através da fé. Eu, Cianuco, continuo salvo porque eu continuo tendo fé em Jesus. A perda da fé, eu tenho dado um exemplo muito prático de muitas jovens cristãs nesse contexto de Angola que estamos a viver, de dificuldades financeiras. Há muitas jovens que eram crentes que foram aliciadas e ficaram como muçulmanos.
E quando você fica com um muçulmano, por exemplo, você vai ter que rejeitar o cristianismo, vai ter que rejeitar Cristo, vai ter que aceitar Mohammed ou Maomé. Para mim, essa pessoa perde a salvação. Aqueles de uma outra perspectiva teológica que não acreditam na perda da salvação, dizem que não, aquela pessoa nunca se converteu. Eu não acredito nisso, eu acredito na apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Só pode abandonar que uma vez teve. E vocês estão a entender isso? Então, eu não acredito que quando um cristão peca, perde a salvação. Não, mas ele perde a comunhão. Lembra em 1 Coríntios 5, quando aquele jovem envolveu-se com a sua madrasta, e Paulo disse: entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas não tem nada a ver com chamar Satanás literalmente entregar a pessoa, mas tem a ver com a disciplina. Tanto é que o jovem arrependeu-se e na segunda epístola Paulo pede que ele fosse reintegrado na igreja, porque o propósito da disciplina é restaurar o crente. É como o propósito de alguém estar, por exemplo, na cadeia ou na prisão. Não é para acabar com a pessoa lá dentro, mas é para reabilitá-la, para que ela possa ser novamente reinserida na sociedade. Então, quando diz que para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, são as aflições que a pessoa, o crente beneficia de uma proteção especial, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. O inimigo anda ao derredor à procura de quem possa tragar. Ele alicia você para você cair no pecado, você fica vulnerável aos seus ataques. Então Paulo diz que ele seja afastado, para que ele seja afligido e possa se tocar, se arrepender e voltar à comunhão. Então o crente perde a comunhão. A Bíblia apresenta dois textos que parece que entram em choque, mas não entram. Um diz: aquele que é nascido de Deus não peca. E o outro diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, obras, palavras, olhar, simples gestos. Mas aquele que é nascido de Deus não peca. Cometer pecado e pecar são coisas diferentes. Eu pecava. Antes de ter Cristo no meu coração, vivia na vida do pecado. Então quando diz não peca, se você nasceu de Deus, você não pode permanecer no pecado conforme você estava quando você não conhecia Jesus. A Bíblia diz que quem tem Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Se uma pessoa cai no pecado, o Espírito Santo não sai dessa pessoa, ela não perde a salvação. O Espírito Santo se entristece, porque a própria Bíblia diz para não entristecer. Sendo uma pessoa, ele entristece. E ele que te convence que isso que você fez é contra os princípios bíblicos. Deus não gosta, é que leva você ao arrependimento. É o Espírito Santo. Mas se o indivíduo permanecer, endurecer o seu coração, não ter o arrependimento genuíno, permanecer nisso, eu acredito que esse indivíduo se perde. E não é essa brincadeira de peca, despeca, se arrepende, peca, persalvação ganha, persalvação ganha, persalvação ganha. Não. Então, quando o cristão comete pecado, ele permanece na sua posição legal, portanto, rompe a sua comunhão com Deus e com a igreja, por isso deve ser disciplinado. E para reatar, através do arrependimento, reatar a sua comunhão com Deus e ser novamente reinserido na comunhão com a igreja também. Então é só para tirar essas dúvidas, para você cristão que tinha essa dúvida do que acontece quando um cristão comete pecado. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.